Abra sua Bíblia no livro do mês, no livro que nós estamos celebrando o estudo, o devocional. Quem se lembra? João o quê? Então abra em Abacuque, que está bem próximo, bem junto ao complemento da primeira aliança, do Antigo Testamento. Graças a Deus. Eu estive com os irmãos líderes de setores aqui da sede hoje pela manhã, na nossa reunião bimestral, celebrando o Senhor, e eu fiz foco num versículo só para complemento de várias coisas que compartilhamos, e eu quero celebrar essa leitura de um único versículo de Abacuque 2, versículo 14, por gentileza. Abacuque capítulo 2, versículo 14. Quem achou? Quem achou, diga amém. Abacuque 2,14 diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém a palavra? Então, o que o Senhor está nos informando aqui na sua palavra é que, não obstante a coisas que acontecem que a gente não se agrada, que a gente não curte, que a gente não dá o like, não dá o joinha, porque muitas coisas na vida da gente acontecem que a gente não dá o gostei, a gente fica às vezes em meio termo, às vezes diz que não gostou. O Abacuque estava atravessando a mesma situação, a mesma circunstância, e talvez seja por esta palavra que o Abacuque foi impelido a pedir ao Senhor, no capítulo 3, agora logo à frente, que ele avivasse a sua obra, que ele notificasse os seus feitos no meio dos anos, para que o seu povo pudesse de novo viver os grandes milagres do Senhor. É num momento e numa crise existencial, ou numa crise de compreender os atos de Deus, que o Abacuque está aguardando respostas do Senhor, que em meio a juízo de uma nação perversa que é a Babilônia, que são os caldeus, que eram os caldeus, o Senhor libera uma palavra para o seu povo, dizendo que a terra se encheria, ou se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. O que o Senhor está dizendo na sua palavra, que tudo aquilo que eu precisar da glória dEle, para eu me relacionar com a glória dEle, não vai faltar, que a medida vai ser certa, que assim como o Senhor estabelece os limites do mar, e até onde vai o seu alcance, e a sua composição e a sua compostura, da mesma forma não faltaria para quem quisesse conviver com a glória de Deus, com o conhecimento da glória de Deus, não iria faltar da parte de Deus coisa alguma. E eu quero trazer essa palavra a você, eu quero trazer essa palavra para nós hoje, que tudo que a gente quer saber de Deus, que tudo que a gente precisa saber de Deus, que todas as coisas que precisam ser reveladas à nossa vida, nunca vai haver insuficiência em Deus em comunicar. Ao contrário, o Senhor estará sempre notificando, o Senhor estará sempre falando. O que deve haver em mim e em você é uma vontade, é um despertamento, para que a gente possa acessar essas coisas, para que a gente possa tocar nessas coisas. E se há algo que está sendo comunicado neste tempo, a nossa vida, e foi em toda a trajetória que há pessoas na face da terra, é o conhecimento da glória de Deus, para quem quiser se relacionar com Ele, com esse conhecimento, e se relacionar com o próprio Deus. Na visão do Isaías, em capítulo 6, a Bíblia declara que os serafins cantam, celebram um para o outro a glória do Senhor. Eles estão diante da glória de Deus, e na sua celebração eles dizem: toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, se toda a terra está cheia da glória de Deus, e Deus faz isso para que os homens sejam atraídos a Ele, e para que Ele seja reconhecido como aquele que libera a glória, como aquele que libera a bênção, não há defeito nenhum em Deus em comunicar isso. O que há em mim e você para a gente espiar isso, para a gente ver isso, para a gente reconhecer isso. Se toda a terra está cheia da sua glória, lá na sua casa a glória de Deus está, lá no seu trabalho a glória de Deus está. O que está faltando não é Deus liberar a glória, o conhecimento da sua glória, liberar a revelação da sua pessoa, da sua vida. O que está faltando são pessoas para canalizar
para catalisar, para vivenciar isso em nome de Jesus. E é lá dentro da sua casa, é dentro da minha, em toda a ambiência que estivermos, que o Senhor quer liberar isso. E o Espírito de Deus está olhando para mim agora e olhando para cada um de vocês, e vendo até onde vai o nosso desejo, a nossa sede, a nossa vontade de o conhecer, de o reconhecer, de viver esse conhecimento e esse reconhecimento na nossa vida. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Então há algo que o Senhor quer revelar, há algo que o Senhor quer comunicar. Por isso nós fizemos esse propósito, por isso nós fizemos esta declaração diante da igreja. Eu comuniquei a vocês de vivermos um período de jejum, de busca por aquilo que o Senhor quer dizer para mim acerca de mim e dizer acerca da igreja que eu estou cultuando Ele, que é esta aqui. Eu não sei se você tem vontade de saber o que Deus pensa de você, ou se você tem medo de saber o que Deus pensa de você. Mas eu quero lhes comunicar e lhes alertar que o Senhor sabe muito bem acerca da sua igreja. Eu estava no sábado à tarde compartilhando com alguns irmãos um estudo bíblico aqui na igreja à tarde, e lembrando que quando o Senhor fala da sua igreja, quando Cristo fala da sua igreja, Ele disse: eu conheço as tuas obras. Isso é uma síntese das 7 cartas do Apocalipse às 7 igrejas. Eu conheço vocês, eu sei o que vocês pensam, eu conheço a obra de vocês. E toda a carta ele conclui da mesma forma: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nosso propósito de jejum é tão somente estar em sintonia com aquilo que o Senhor já está revelando. A nossa vida, me permita dizer de uma forma bem fácil de entender, é como aquela sintonia do rádio que tinha. Agora é tudo digital, né? O cara já sabe lá o número da estação do rádio, para quem ainda acessa a rádio, e vai lá no digital, toca. Mas tinha aquela sintonia. Lembra do seu tempo? Lembra do seu tempo, Marilda? Lembra que ficava zum, zum, aqueles rádios de válvula, aquele negócio, fazer aquela zoeira até entrar no lugar certinho, encaixar no lugar certinho. Então você ia procurando devagarzinho, quando estava chegando, você ia mais devagarzinho ainda para não passar. Lembra disso? Não é assim? Então, meus queridos irmãos, o que Deus está esperando de mim e de você é que a gente sintonize a fala dEle, sintonize o canal dEle. E é fácil. É a oração, é o jejum, é a busca pela vontade dEle. Então Deus se revela a nós. Você pode dizer amém? Nós estamos hoje num dia muito especial. Eu quero celebrar esse dia com vocês com muita alegria, e termos um nosso coração grato pela vida de cada mãe que aqui está. Você que é mãe, fique de pé no seu lugar. Você que é mãe, tem certeza? Amém, que maravilha. Os que não ficaram de pé, Saminha também é mãe, e com um vestido totalmente diferente, né, Saminha? Ela pediu: não fala não, pastor. Eu falei: mas nem precisava falar, todo mundo vai ver. Amém. Nós queremos aplaudir ao Senhor pela vida de vocês, pela existência de vocês. Que a glória de Deus esteja ministrando a vida de cada uma de vocês. Que vocês encontrem diante de Deus todo prazer, toda alegria, toda satisfação, porque ser mãe não é um projeto da mulher. Ser mãe não é um projeto do homem para sua esposa. Ser mãe é um projeto de Deus, é algo divino. Que Deus abençoe a sua vida. A Bíblia diz que no Senhor homem e mulher são iguais. Não obstante ao fato da primeira mulher vir do homem, todo homem vem da mulher, porque nasce dela. Então, diante de Deus todos são iguais. E nós queremos celebrar ao Senhor pela vida de vocês. Quem está sentado, levante a sua mão. Libere uma palavra de oração em direção a alguém. Nós celebramos a Ti, Senhor. Muito obrigado pelo Teu projeto lindo, pelo Teu projeto maravilhoso, Senhor. Nós rendemos louvores ao Senhor, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor por esta ideia linda. Glória a Jesus. Ocupe o seu lugar.
Abra sua Bíblia, vamos aqui ter um momento de meditação sobre isso. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. De todas as mulheres que há na Bíblia, desde a Eva, a mulher que deu origem a todas as gerações, desde a mulher de Noé, pós-dilúvio, que foi usada para isso também, desde Joquebede, a mãe de Moisés. Existem tantas mulheres na Bíblia que a gente podia falar hoje e compartilhar hoje para a gente expressar nossa gratidão ao Senhor. Existem alguns detalhes nessas coisas que o Senhor idealizou nessas gerações, que não obstante ao fato de ser a mulher que suscitaria filhos no seu ventre, gestaria, muitas mulheres, elas, na Bíblia, elas não conseguiam gerar, como isso acontece em todos os lugares, em todas as gerações. Muitas mulheres estéreis não conseguiam gerar filhos, e quando o Senhor quis levantar uma geração de pessoas que entendesse a exclusividade de Deus, que seria conhecido como povo de Deus, Ele chamou um homem com a sua mulher, e a Bíblia diz, quando Hebreus fala sobre essa história, contextualiza que a mulher já tinha o seu ventre adormecido, que ela não gerava mais filhos, já tinha cessado o costume das mulheres, e uma gravidade, ela, durante o tempo que ela podia gerar, ela se mostrou estéril, ela nunca gerou, a Sara nunca gerou filho algum. E quando gera o primeiro, esse primeiro casa com a mulher, que ele teve uma única mulher toda a sua vida, o Isaac, casa com Rebeca, e Rebeca também é estéril. Me parece que a história está querendo mostrar que, embora Deus tenha dado este privilégio à mulher de gerar filhos, de portar um filho no seu ventre, num tempo normal de 9 meses, o Senhor quis ainda nessa coisa que é natural de gerar filhos num tempo determinado, mostrar o seu poder de realizar milagres na vida de alguém que poderia viver normalmente como qualquer pessoa, mas por conta dos seus impedimentos próprios do seu ser, ele iria revelar a sua glória, ele iria mostrar a sua glória. Então eu quero me servir disso, eu quero me servir dessa história para compartilhar com vocês esse texto e falar do milagre que não só Deus faz, mas que está totalmente à vontade e afim para realizar na vida de cada um de nós aqui. Na nossa incapacidade, na nossa insuficiência, na nossa limitação, Deus tem o poder de operar grandes coisas para que eu e você reconheçamos que aquilo que foi feito não foi feito de uma forma natural, não foi feito de uma forma casual, mas foi feita pela mão do Senhor, foi feito pelo poder de Deus, e por isso nós reconhecemos isso na nossa vida e lhe rendemos louvor, como Ana rendeu louvores ao Senhor, querendo um filho, porque tinha alguém na sua casa que era sua competidora, e ela desejou ter um filho para que o seu opróbrio, a sua vergonha fosse tirada, resolvida, e ela pega esse único filho que ela tem, depois de muito tempo, debaixo de uma sensação de maldição, porque era isso que a cultura desse povo da Ana fazia, falava para ela, transmitia para ela, e é assim que eles entendiam que qualquer mulher que não pudesse gerar, ela era alvo de uma maldição, até mesmo divina, porque algo que era inerente, normal a toda mulher, ela não conseguia fazer, ela não conseguia realizar. Então ela faz um propósito com Deus, e nesse propósito de Deus para a sua vida, na verdade o que Ana faz não é um propósito que vem da sua mente, é um propósito que vem do próprio coração de Deus, para que ela entre nesse projeto de Deus, nisso que o Senhor já estava incitando, para que acontecesse
acontecesse o que ela precisava, o que ela esperava, mas que ela reconhecesse, todo mundo pudesse reconhecer que aquilo que aconteceu não foi coisa natural, não foi coisa que normalmente acontece, mas o poder de Deus entrou em ação na vida dela. Então, cabe a mim, cabe a você, ainda naquilo que é no campo natural, naquilo que pode acontecer na vida de qualquer pessoa, cabe a mim e a você reconhecermos que qualquer coisa que aconteça na nossa vida, ainda que sejam aquelas relevadas ao nível de maior naturalidade possível, reconhecermos que a mão de Deus operou na nossa vida e fez aquele grande milagre, e porque Ele fez, glorificado seja o nome dEle. Amém ou não amém? Então, você nasceu, você cresceu, você está aqui. Durante esse período, muita gente da sua idade morreu e muita gente viveu. Como você vive? Mas eu e você reconhecemos que a nossa vida é mantida pela mão do Todo-Poderoso, do nosso Senhor. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Então, em Lucas capítulo de número 1, por gentileza, a partir do versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era uma das filhas de Arão, o nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se, caiu temor sobre ele, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias disse ao anjo: como saberei isso? Como poderei crer nisso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, fui enviado para falar-te, dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa, e depois daqueles dias Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Amém a palavra? Ore comigo. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, diante dessa mesa que é a tua palavra para mim, para todos nós. Nós nos colocamos, Senhor, e nos queremos servir no Senhor dessas iguarias tuas, Senhor. Oh Deus, enquanto celebramos ao Senhor, enquanto honramos a tua palavra, quer falando, quer ouvindo, Senhor, que suba ao nosso ser, Senhor, o mais interior possível a tua palavra, e que ela gere e produza em nós tudo aquilo que é propósito do Senhor, para avançarmos naquilo que o Senhor igualmente quer que avancemos.
Senhor, que seja um momento de despertamento para a minha vida, que seja um momento de exortação naquilo que eu preciso ser exortado, mas que o Senhor traga igualmente consolo e edificação a todos nós, porque a Tua palavra não voltará vazia, mas fará aquilo que apraz ao Teu coração. E nós reconhecemos, Senhor Deus, nesse momento, o que o Senhor já disse, que nem só de pão viveríamos, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, já que nós vamos viver e sobreviver das palavras que saem da Tua boca, que ela nos alimente, Senhor, que ela toque a nossa vida, que ela nos tonifique, Senhor, que a nossa fé cresça, aumente, apareça e glorifique ao Seu nome, Senhor, por todas as coisas maravilhosas que o Senhor não só quer nos despertar para vivermos, mas tem o poder e quer operar na nossa vida todas estas coisas. Então nós queremos declarar, Senhor, e reconhecer que este é um dos grandes momentos da nossa vida, em que o nosso espírito será movido e nós, Senhor, nos ergueremos espiritualmente e a nossa mão espiritual tocará em coisas sublimes do Senhor. E traremos essas coisas à nossa vida, porque elas são concessões do Senhor para nós vivermos uma vida de alegria ainda nesta terra, em o nome do Senhor Jesus. Quem concorda, diga amém. Nós estamos diante de um fato ímpar, de alguém que, chamado por Deus, exerce o ministério sacerdotal, que é o Zacarias, e a palavra nos informa no texto que eu li com vocês, que ele pertencia a uma das turmas sacerdotais que servia no templo. Quando a gente lê o livro de 1 Crônicas, no capítulo 24, vai nos informar que ele pertence à 8ª turma do revezamento sacerdotal, da turma de Abias. Então ele está ali servindo ao Senhor. E algo muito interessante acontece aqui. A vida humana, a vida física de Zacarias não era aquela que ele gostaria que fosse. Apesar de ser alguém dedicado ao Senhor, ele foi privado de ter algumas coisas que a maioria das pessoas tinha. Ele não tinha um filho. E a sua esposa também, diz a Bíblia aqui, que junto com ele, eles eram tementes ao Senhor. E o que a Bíblia fala a respeito deles é assim, algo muito interessante. O versículo 6 diz que eles eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. A Bíblia se ocupa em dizer que eles eram ambos, os dois. O Zacarias não era pai, a Isabel não era mãe, nunca havia gerado. Quando Zacarias casou com Isabel, ele não casou para não ter filho, ele casou para ter filho. Porém, era uma coisa honrada na estrutura familiar judaica, era uma coisa honrada ter filhos, e filhos homens ainda, era o que eles desejavam, sempre desejavam. E eles casam e eles juntos não conseguem realizar aquilo que era comum. Não era um sonho, era algo comum. Casar, se relacionar intimamente e gerar filhos. Era algo corriqueiro a toda a família. E eles estão servindo ao Senhor. E eles se casam. E aquilo que é normal e natural para todo mundo não acontece na vida deles. Talvez isso diz muito respeito a mim e a você, que servimos ao Senhor e procuramos agradar a Ele em tudo na nossa vida, e a gente percebe que algumas coisas que é comum a todo tipo de gente, nos foi furtado, não aconteceu. Aquilo que era para acontecer naturalmente, não aconteceu na nossa vida. E talvez falando sobre isso, você traz à sua memória algumas insuficiências, alguns sonhos, alguns desejos, alguma coisa que você gostaria de ter conquistado. No nível familiar é comum isso acontecer. Poxa, meu irmão conquistou isso, minha irmã conquistou aquilo, meu tio tem isso, meu outro tio, meu primo tem aquilo, e eu estou aqui nessa situação. E aí a gente vai com essas crises existenciais, tentando compreender até que ponto temos ou não temos a bênção de Deus. Nós somos tendentes
a ser levados e a tentar concluir se somos abençoados ou não com aquilo que naturalmente acontece ou deixa de acontecer na nossa vida. Mas nós estamos diante de um casal que são tementes ao Senhor, que ambos viviam irrepreensivelmente diante do Senhor, e aquilo que era natural, aquilo que era normal acontecer, não aconteceu na vida deles. E o que a gente vai olhar no contexto dessa história, que eu li aqui, que está narrado aqui por Lucas, que durante muito tempo da vida de Zacarias, ele orou para ter um filho. Durante muito tempo da vida de Isabel, ela orou para gerar uma criança. Ela queria ser mãe, não era uma questão de não querer, os dois desejavam, porque quando o anjo aparece para Zacarias, ele disse: a tua oração foi ouvida, você vai ser pai. Bom, então a Bíblia está dizendo que durante muito tempo da vida de Zacarias, ele quis ser pai, ele orou para ser pai, ele fez essa oração e ele colocou diante de Deus. E a pergunta é para mim e para você: o que nós temos colocado diante de Deus durante a nossa vida, durante a nossa existência? O que é uma coisa natural? O que é algo assim também especial que a gente orou, que a gente colocou diante de Deus, e porque não aconteceu, porque aquilo não se cumpriu, porque aquilo não alcançou a nossa vida, a gente de alguma forma em algum tempo desistiu de orar e achou que aquilo jamais iria acontecer? Porque essa história tem algumas coisas que ela não está aqui declarado, mas que a gente vai observar a partir de agora em nome de Jesus, sob o cuidado da sua oração e sobre a unção do Espírito Santo. Eu disse sobre o cuidado da sua oração e sobre a unção do Espírito Santo. Amém. Você concordou com isso? Que beleza. Então eu vou dizer de novo, sobre o cuidado da sua oração e a unção do Espírito Santo. Glória a Deus, que maravilha, que bênção saber que eu faço parte de uma igreja que sabe que a ministração da palavra e que o efeito dela não depende apenas do pregador, depende do culto que a gente está prestando ao Senhor, e que a pregação é uma resposta de Deus àquilo que a gente precisa saber. Então se a pregação, a ministração da palavra é uma resposta de Deus àquilo que eu preciso saber e você precisa saber, todos nós estamos envolvidos nessa resposta e todos nós precisamos dela. E se é uma verdade acerca de você, então você está orando o tempo todo da ministração para que a boca de Deus fale ao seu ser interior e venha o consolo, venha o conforto, respostas de Deus vêm para a sua vida, e não apenas respostas de Deus. Mas na pregação nós temos coisas inusitadas do Senhor que não oramos, que não são respostas de Deus, que é uma fala de Deus objetiva para a nossa vida, que nos surpreende. Como que Deus não é uma questão de se preocupar, Deus se preocupa comigo, não, Deus se interessa pelas coisas da minha vida. Eu quero dizer a você que Deus se interessa por tudo na sua vida. Eu estou dizendo que Deus se interessa pelos mínimos detalhes da sua vida, mas que existem coisas que elas são normais para algumas pessoas, mas para algumas outras são extraordinárias, que é a mão de Deus que fez. Aleluia! E se há algo normal que você espera e ainda não chegou, eu te revelo e digo, vai estar já no campo do extraordinário de Deus, e hoje pode ser concebido em nome de Jesus no seu interior. Você recebe esta palavra? A Bíblia diz que eles eram justos, eles eram irrepreensíveis e não mudaram a sua atitude para com Deus por conta de o seu desejo, a sua vontade não ter acontecido. Que tipo de pessoa é você? Que tipo de pessoa é você? Você muda seu comportamento com Deus quando Ele te responde, você se enclausura, nega a sua adoração, porque na verdade a adoração que prestamos ao Senhor, ela primeiramente faz o bem tremendo à nossa vida. Porque quando nós adoramos ao Senhor reconhecendo quem Ele é na nossa vida, primeiro faz um bem terrível, tremendo, extraordinário a nós, porque é uma liberação de um entendimento do nosso ser. A nossa adoração não torna Deus maior do que Ele é. A nossa adoração não torna Deus mais poderoso do que Ele é, mas a nossa adoração ao Senhor nos eleva a patamares espirituais que Deus quer nos elevar. E quando a gente compreende o efeito da adoração e a razão da adoração, a adoração não existe por causa de Deus,
A adoração existe por causa de mim, por causa de você. O reconhecimento da glória de Deus não existe por causa de Deus. Deus não está mendigando no céu num trono velho, barbado, cheio de ruga. Eles têm que me adorar. Deus não tem essas crises. Deus é o que Ele é sem a sua adoração. Quando você adora, você é levado a patamares espirituais. Quando eu reconheço quem Deus é, quem recebe a bênção primeiro sou eu que recebo isso. Por quê? Porque é liberado a graça de Deus de uma forma muito maior na minha vida, que alcança todo o meu ser. Você pode entender isso? No mínimo pense sobre isso durante a sua semana. E a Bíblia diz que apesar de serem justos, apesar de serem irrepreensíveis em todos os preceitos do Senhor, eles não tinham filhos. Porque o Zacarias casou com uma mulher estéril, não tinha máquina para fazer exame naquele tempo, enfim. Talvez, não sei, não é um julgamento, é só um pensamento. Talvez por conta do desejo de Zacarias ser pai, se ele soubesse que a Isabel fosse estéril, talvez ele não teria casado com ela. Mas a Bíblia diz que eles, além de a mulher ser estéril, eles eram avançados em idade. Então perceba, a esterilidade de Isabel e a sua idade avançada já tinha cessado. Quando a Bíblia diz avançada em idade, ela está dizendo, ela não tinha mais possibilidade de gerar filhos, porque já tinha cessado o costume das mulheres, né? Que vocês sabem muito bem o que é, e que não tem problema de dizer aqui, mas que não tenho tempo para ficar falando sobre isso, todos vocês sabem. E a Bíblia diz que o Zacarias ia celebrar ao Senhor no templo, ele continuava exercendo o ministério sacerdotal, apesar de algumas coisas humanas não terem acontecido na vida dele. E a Bíblia diz que quando ele entra no lugar santo para oferecer o incenso, segundo a sua turma, coube-lhe por sorte. Quando você lê na Bíblia, coube-lhe por sorte, entenda, ele foi abençoado por ser ele o selecionado para ir lá oferecer o incenso diante do Senhor. O incenso oferecido no templo, nessa época, e em todos os tempos que o templo existiu e o tabernáculo existiu, prefigurava a oração dos justos. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, eu sei que não é novidade para você, mas é só uma lembrança, que existe junto ao altar de Deus taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. É o que João viu, é uma linguagem simbólica para dizer para mim e para você, que é impossível que qualquer oração que eu faça em relacionamento íntimo com o Senhor, que é desprezada por Deus. Não é porque a sua oração não foi respondida ainda, que a sua oração foi rejeitada. Existem orações que são colocadas diante de Deus, eu sei que você sabe, só estou lembrando, que as pessoas que orou, que colocou aquela petição diante do Senhor, às vezes até já partiu, mas existe um momento certo em que Deus vai cumprir aquilo, em que Deus vai fazer aquilo, mas foi alguém que tinha relacionamento que colocou diante do Senhor. Então, se vai acontecer agora ou daqui a pouco, o que importa? Eu tenho que fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Eu tenho que orar, eu tenho que falar com Deus, eu tenho que colocar-me em oração diante do Senhor e colocar diante de Deus as expectativas do meu coração. Por quê? Porque vai haver um dia em que o Senhor vai responder no tempo certo, no tempo de Deus a resposta vai vir, e ela vai vir para cumprir algo muito glorioso na minha vida. Então não é porque a sua oração objetivamente não foi respondida, que Deus não acolheu, que Deus não tomou ciência, que Deus não aceitou, Deus não repugnou. Está diante do altar de Deus, se ela foi feita em Deus, com propósito para a glória de Deus, tenha certeza, está diante do Senhor. Claro que Deus diz sim, Deus diz não, e Deus diz espera. E quanto à oração de Zacarias? Não foi respondida durante o período que ele esperava que fosse. Porque junto com a oração de Zacarias, a gente compreende isso no texto, a sua oração se limitava à realização no tempo da normalidade. Minha mulher não pode ter filhos enquanto ela está ovulando, enquanto ela está menstruando, então eu vou clamar ao Senhor, vou fazer a minha parte, relacionamento conjugal íntimo, para gerar filhos. Então ele ora, mas a expectativa da resposta dele
não é no tempo de Deus, é no tempo dele. É enquanto Isabel pode ovular, é enquanto Isabel pode menstruar, é enquanto Isabel possa conceber. Então, o Zacarias ora por uma coisa sobrenatural, aguardando que se cumpra num período humano, normal. E muitos de nós ficamos presos nisso. A gente crê no sobrenatural de Deus, não há da nossa parte dúvidas do que Deus possa fazer e do que Deus tem a autoridade e pode mover para fazer. Mas a gente, ao mesmo tempo que crê, que acredita, a gente limita a resposta e o efeito poderoso de Deus naquilo que a gente pede à normalidade. Vocês estão entendendo? Só que Deus não se prende a isso, Deus não se submete a isso. Deus é o que tira a água da rocha, Deus é o que abre um caminho no meio do mar, Deus é o que abre um caminho no ermo, Deus é que faz sair fontes da água no pleno deserto, Deus é o que faz vir codornizes para o seu povo, Deus é o que manda o maná todo dia e não deixa faltar, Deus é o que levanta o morto da tumba, Deus é aquele que suscita vida, é da boca dele que saiu a frase, haja luz e houve luz, é da boca dele que sai toda palavra de milagre imperiosa para a nossa vida. Mas a gente diz que crê nisso, como Abacuque dizia que acreditava em toda a manifestação de Deus, mas ele precisava ver acontecer alguma coisa para que isso fosse realidade para ele, como aquele pai que clama ao Senhor Jesus e diz: olha, eu trouxe meu filho, esse espírito pega ele espuma, range, ora lança ele na água, ora no fogo para o destruir. Eu trouxe para os seus discípulos fazer alguma coisa, expulsar, e não puderam expulsar. Jesus diz: ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? E ele vira para o pai e diz: desde quando acontece isso? Ele: desde a sua infância. E aí ele diz, o pai diz para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, faça. E Jesus diz: não é assim não. Não, se eu posso fazer alguma coisa, eu faço, eu posso fazer o que eu quiser fazer. E aí Jesus responsabiliza o pai, responsabilidade que deve estar sobre mim e sobre você. Jesus diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você está insano, fora de si, pedindo um milagre a Deus, algo sobrenatural que você não crê, que você não acredita que vai acontecer. Desculpe, parafraseando a Bíblia, repetindo de novo aquela história de Atos que Pedro está preso, guardado por soldados, 4 quaternos soldados, e a igreja está na casa de João Marcos, orando para que o Senhor providencie um escape para Pedro, porque eles sabem que um já foi morto, Tiago, e agora o Herodes prepara a morte de Pedro. Eles sabem que ele não o matou ainda por causa das comemorações dos judeus, mas sabe que no outro dia vai matá-lo, e a igreja está orando: Senhor, tem misericórdia de Pedro. Em dado momento alguém bate a porta e a menina Rosa vai lá e ouve, e ela não abre a porta, porque quem está batendo a porta, ao ela indagar, ela diz que é Pedro. Ela reconhece a voz de Pedro, ela diz para as pessoas que estão orando: Pedro está aí fora, a igreja está orando para que algo sobrenatural aconteça. Mas quando a menina diz: é Pedro que está à porta, está querendo entrar, porque a porta fechada abriu, agora ele quer entrar aqui, eles dizem: não é possível, isso não é possível. Segundo a lenda judaica, é o anjo dele. É o anjo dele que tem as características dele, mesmo timbre de voz dele. É impossível que isso esteja acontecendo. Quem é você diante do altar de Deus? Quem sou eu nessa época? Já que a Bíblia nos revela isso, nós saímos na frente na revelação e na orientação desta palavra para resolver coisas da nossa vida. Quem somos nós que clamamos diante do Senhor e às vezes não são do Espírito para orar? A gente é ousado para pedir alguma coisa, para declarar alguma coisa, mas quando cessa aquela têmpera do Espírito, a gente cai na nossa naturalidade, esfria na fé e pensa: eu fui doido em pedir isso para Deus. Isso não vai acontecer. Isso não pode acontecer. Eu realmente estava no Espírito na hora que orei, e na carne na hora que esperei. Ou seja, um foi o que pediu e outro é o que espera.
Por isso que muitas coisas sobrenaturais não acontecem na nossa vida. Por quê? Porque nos falta a revelação da glória de Deus, o conhecimento da glória de Deus. Por quê? Porque nós não entramos nesta revelação. Por quê? Porque Deus está revelando a todo tempo, Deus está mostrando a todo tempo. Por quê? Porque não obstante ao fato dele mostrar, eu digo que creio, mas a minha omissão e o meu período de não crer é muito maior do que o período que eu creio. Eu me reservo a um período dentro do templo em que o culto está animado, em que a palavra está fervorosa, em que a pessoa que está pregando me agrada, em que a forma dele falar me agrada. Então eu avanço nisso. Eu sou ousado em pedir coisas, mas quando volta à minha naturalidade, ao ciclo da minha vida normal, existencial, eu não acredito naquilo que eu pedi, eu tenho medo daquilo que eu pedi, eu tenho vergonha de Deus naquilo que eu pedi, porque agora eu não creio. O Pai traz para discípulos de Jesus expulsar o demônio. Eu vou repetir: o Pai traz o Filho endemoniado para os discípulos de Jesus expulsar os demônios. Ele disse: eu trouxe para os seus discípulos expulsar, e eles não puderam fazer nada. Então compreenda comigo, se o Pai trouxe, pastor Enéas, para os discípulos de Jesus expulsarem, e eles não puderam fazer nada, e o homem tem consciência disso, mas agora ele está diante de Jesus, presbítero Daniel. Pastor Enéas foi arrebatado, é porque eu vi na sua imagem. O espírito dele ficou aqui. Aí já apareceu, o anjo do Senhor está à porta. E o homem agora não está diante de discípulos do Senhor. Agora ele está diante de Jesus. E ele fala para Jesus. Ele é mais ousado no falar isso do que no pedir. Ele é mais ousado em dizer: se tu podes fazer algo, faça. Ele é mais ousado em duvidar do que em crer. Assim como a igreja que estava orando, crendo que por conta de crer estava orando, para Deus tomar alguma providência em relação ao Pedro. E talvez alguns daqueles que oravam já estavam contando que nada iria acontecer, e que depois que Pedro morresse só restaria a lamentação: oramos e Deus não nos respondeu. Como o Chaves, que pede lá no seu seriado alguma coisa, e alguém fala que vai dar, ele não entendeu, fala: eu já sabia, não queria mesmo. Mas a pessoa já está ali para dar. Às vezes nós somos assim, nós colocamos algo diante do Senhor, porque é uma necessidade nossa, é um impulso nosso, quer seja a origem desse pedido, mas a gente na hora que pede acha que aquilo é demais para Deus ou muito para nós, que na verdade nós não somos merecedores daquilo ali, e que Deus talvez não se interessaria em resolver aquilo para nós. E aí o Pedro continuou batendo a porta, o milagre estava ali, batendo a porta, querendo entrar. O milagre estava ali, o resultado da oração estava ali, batendo a porta, querendo entrar. O milagre, a resposta da oração estava batendo a porta, querendo entrar. Mas a porta de quem orou, a porta de quem imaginou que estava abrindo portas espirituais para entrar, estava fechada. Pedro, na verdade, não foi livre por causa da oração da igreja. Pedro foi livre por causa de um propósito de Deus. A oração da igreja que ele fosse liberto tão somente era uma consolidação de uma liberação, de uma comunicação espiritual. Então que a gente crê nisso, que o Senhor libera a igreja, alvos, propósitos para que a gente faça, que na verdade é uma ideia dele, para que a gente realize, para que a gente se sinta envolvido naquilo que Deus está fazendo, para que aquilo não nos pareça um fantasma. E desculpe ser repetitivo, dos discípulos que clamam socorro, dos discípulos que precisam de ajuda, e Jesus vem andando sobre o mar encapelado, a ondas altas, e eles acham que é um fantasma. E o intruso do Pedro ainda fala assim: olha, Senhor, se és tu mesmo, que eu vá andando por sobre as águas. Ele vem, e ele anda, só relembrando, ele diz: se és tu, manda que eu vá. E quando ele está morrendo afogado, ele diz: salva-me, Senhor. Então é na necessidade, é na iminente morte dele, que ele declara reconhecer que a voz que ele ouviu é do Senhor. E quando há o reconhecimento da voz do Senhor, ele é salvo.
Quando eu e você reconhecemos que é a voz do Senhor que está falando conosco, e o nosso espírito se ergueu diante daquela voz, e nós concordamos com aquele propósito, na verdade o Senhor vai fazer proezas em nossa vida, e não há limitação para o poder de Deus. Por quê? Porque a fé comunicada pelo poder de Deus abriu oportunidade para esse grande milagre de Deus. Não deixe o seu milagre ficar batendo a sua porta. Você que tem orado, você que tem colocado coisas diante do altar de Deus, fique atento. Você bateu a porta de Deus, e agora Deus bate a sua porta para entregar o que você pediu. Mas se você não receber como milagre de Deus, você não vai receber. Mas Pedro insiste, porque Deus insiste comigo, Deus insiste com você, até que alguém de súbito abre a porta, e ele entra, e a glória de Deus se estabelece naquele lugar, porque eles compreendem, Deus nos deu o poder de orar, Deus nos deu o que orar, e o milagre aconteceu. E aí a fé é avivada, o extraordinário acontece. Você pode dar glória a Deus? O que você está esperando do Senhor? O que você tem colocado diante do Senhor? Talvez seja uma ousadia minha, não uma revelação, mas talvez para muitas pessoas aqui o Senhor já bateu a porta com a resposta. Mas o tremor da dúvida não nos deu capacidade de abri-la para receber. Só que Deus não é como correio, é destinatário ausente. Deus sabe que você está esperando, Deus sabe do seu coração, Deus compreende. Por isso o homem diz, Senhor, já que o problema não é, para resolver o problema não depende do teu poder, do Senhor poder e querer fazer, depende de mim crer. Eu quero dizer para o Senhor que eu creio. Mas existem momentos que eu tremo nessa certeza. Então o Senhor pode me ajudar na minha incredulidade. O Senhor pode me ajudar na hora que eu peço com muita fé, mas que depois eu não fico firme, eu não permaneço no propósito. O Senhor pode me ajudar. O Senhor Jesus não responde, mas o restante da história declara para mim que o Senhor entende os tremores que existem dentro de você e as confusões que existem na sua mente. O Senhor sabe o seu nível de fé e de dependência dEle. E o Senhor nesse tempo quer fazer cair dos nossos olhos as escamas, dos nossos ouvidos todas as ceras espirituais, para que a gente tenha um relacionamento muito achegado com Ele. Você está aí, você pode dizer amém, você pode celebrar o nome do Senhor. Fique comigo no texto. A Bíblia diz que no versículo 13, que o anjo diz, o que o anjo diz é, a tua oração foi ouvida. Eu pergunto a vocês, usem a sensatez para pensar, Zacarias ainda orava para ser pai? Não. Ele estava avançado em idade, sua mulher avançada em idade, ela estéril e avançada em idade. Não havia probabilidade de gerar filhos. De que tempo é essa oração dele? Do tempo em que havia na mente dele possibilidade de acontecer. A oração dele não foi feita com base no extraordinário, porque ele descobriu que a Isabel era estéril. Mas o outro fator que identificaria a impossibilidade, que eles já avançados em idade ainda não tinha acontecido quando ele fez a oração. Enquanto podia na sua mente razoavelmente acontecer aquele milagre, ele se dispôs a orar, e a sua oração foi verdadeira, a sua oração foi com integridade. Ele não fez beicinho para Deus e disse, já que o Senhor não me responde uma coisa natural e comum a todas as pessoas, me furto a servir no templo, não quero mais saber da tua obra, abro mão, porque o Senhor não se interessa por mim, apesar de eu me interessar tanto pelas coisas do Senhor. Quem sabe você está nessa situação. Alguma coisa normal a todos os homens não aconteceu com você, a todas as mulheres não aconteceu com você,
e você estava envolvido na glorificação do nome do Senhor, no reconhecimento da glória de Deus, mas por conta de não ter acontecido o que você queria naquela hora, e você tinha como normal tanta gente que sequer teme a Deus recebeu, e você não recebeu, você disse, então já que é assim, então também o Senhor me nega, eu me nego a Ele. O Senhor está dizendo para você que você perdeu um grande tempo, que você tem que voltar às origens daquilo que você sempre fez diante do Senhor, e tudo que você espera pode nunca acontecer, mas você não serve ao Senhor para que isso aconteça, você serve a Ele porque você está correspondendo à glória dEle que se manifestou à sua vida. As coisas naturais seguem no seu caminho, mas eu estou dizendo com esse texto que o Zacarias nunca mais considerou, nem Isabel, que um dia eles pudessem ter filho, não fazia parte da conversa da casa deles. Nós somos velhos, Mushiba já cessou seu costume, você é estéril, quem sabe um dia a gente tem filho. Não! Essa oração não era feita, só que estava diante do altar de Deus, aquela oração feita em um período de tempo que ele achou que poderia acontecer. E porque eu vou ser ousado aqui no texto em afirmar coisas que não estão escritas, mas porque ele não mudou o seu relacionamento, seu propósito de relacionamento com Deus, isso atraiu. Porque alguém que pede para si um milagre, ousado em entrar no templo de Deus e oferecer o incenso, que representa a oração que sobe e resposta que desce. Que maluco é esse, que tonto é esse, que vai oferecer incenso ao Senhor, representando uma oração que sobe e um milagre que desce, se na vida dele não aconteceu? Isso diz respeito a você, que tem necessidades na sua vida, mas que é usado por Deus, e acontece o que você pede para outra pessoa, mas não acontece na sua, porque não tem que acontecer, porque a sua fé está sendo provada, e o seu serviço ao Senhor está sendo provado igualmente. Eu não tenho isso, mas eu oro e pessoas recebem, e eu não recebo. Eu estou enfermo disso, eu oro, pessoas são curadas, eu permaneço enferma. Que negócio é esse? Que negócio é esse? É transpor a sua limitação e saber que a revelação da glória de Deus não está contida somente para você, mas Deus quer se revelar a quem Ele quiser, e se eu posso ser canal de Deus, não serei impedimento. E talvez a resposta de Deus está nessa liberação. Me vem à mente exatamente agora, quando Jó está enfermo, cheio de chaga, arrebentado, podre, o seu hálito fétido, cheiro ruim, ele está podre, ele não tem mais nada. A mulher disse: amaldiçoa Deus e morre. Aí vem os amigos dele que o ofenderam, insultaram a sua fé, e dizem: Jó, nós estamos com um problema. Qual é o problema de vocês? Deus disse que se você não orar por nós, nós estamos arrebentados. Era hora de Jó, me desculpe, aqui para vocês. Deus falou que é para eu orar. A bênção de vocês vai passar pela minha petição ao Senhor. São vocês que insultaram a minha fé esse tempo todo. Vocês não disseram que eu pequei contra Deus, que por isso tudo está me acontecendo. Agora vocês vêm me dizer que Deus disse para vocês que eu devo orar por vocês. E aí, Deus, não é para você orar por eles? Então tá bem. Não obstante vocês terem feito tudo isso comigo, não obstante estar vivendo essa miséria, tem problema não. Aqui tem uma mão que se levanta diante do Todo-Poderoso. E Deus mudou o estado de Jó enquanto orava pelos seus amigos. Jó está orando pelos seus amigos, pastor Anésio, que o insultaram a sua fé, enquanto ele se move em oração, e é verdadeira a sua prece, e ele quer que os seus amigos sejam abençoados. Ele é o primeiro a ser tocado pelo poder de Deus. Porque quando eu oro, a primeira coisa que acontece não é a bênção para quem ora, é para mim, porque eu estou desfrutando de um relacionamento com Deus.
E apesar dos pesares, e apesar de Jó estar aguardando a morte, aliás, desejando a morte, aliás, querendo morrer, e não faltava gente para ajudá-lo nessa torcida: morra de uma vez, pare de sofrer. Ele tem uma boca para se abrir e palavras para dizer ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e não desejar: eu quero que vocês morram comigo e sofram o que eu estou sofrendo. Não, ele tem boca para abrir, mão para se levantar para abençoar. E quem sabe a sua bênção está presa por causa disso, porque tem gente que te incomoda, tem gente que insulta a sua fé, e eu estou dizendo que a fé de Jó, relacionamento de Jó, foi insultado por conta das coisas humanas que estavam acontecendo com ele. Jó podia transpor tudo isso e dizer: Deus deu, Deus tirou, eu não estou preso no meu relacionamento com Deus nessas coisas. Mas quem sabe você está tão preso que você não consegue liberar uma palavra de bênção, uma palavra de oração para alguém que já te insultou, para alguém que já te reprimiu, que já te oprimiu. E segundo o texto que eu estou liberando para vocês, a sua bênção pode estar presa, amarrada, porque o seu coração está atado, está amarrado na amargura daquilo que lhe fizeram, e quando houver uma liberação do seu ser, vai também haver uma liberação lá no altar de Deus daquilo que você precisa. E a Bíblia diz que, não obstante ao fato, eles continuam na mesma atitude, e o anjo diz: a tua oração foi ouvida. Se o anjo não fala na sequência, tua mulher vai dar luz a um filho, vai conceber, o Zacarias no mínimo é perguntar: qual oração? Qual oração minha que foi ouvida? Mas o anjo disse: a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E tem um detalhe: ele não vai ser estorvo na sua vida. Você vai ter prazer e alegria nele, e não só você, mas muitos se alegrarão no seu nascimento. Está aqui no versículo 14, porque ele será grande diante do Senhor. Glória a Deus. E disse coisas que aconteceriam, e disse: será cheio do Espírito Santo já desde o ventre. E no versículo 44 nós vemos o mover do Espírito dentro do ventre de Isabel, como que Deus ministrou a ele. E a Bíblia diz que ele iria aparecer, iria interagir na virtude e no espírito, na ousadia, na mesma unção do profeta Elias. E aí o Zacarias no versículo 18 disse ao anjo, depois de ouvir tudo isso, ele recebe a palavra e ele analisa a sua situação. Quero lembrar a vocês que ele está diante de uma revelação, e diante dessa revelação ele não perde o seu raciocínio do aspecto natural, normal. Ele está diante do anjo de Deus, ele não fica assim, ó. Não. Ele mantém o seu raciocínio normal. Ele recebe a revelação, a palavra extraordinária, e ele analisa o que ele está ouvindo na circunstância que ele está vivendo. Eu vou repetir a frase. Ele analisa o que está ouvindo, ele analisa a mensagem que está sobrenatural, que está recebendo, ele sabe que é um anjo que está ali, e ele analisa o que recebe no seu contexto normal de vida. E ele chega a uma conclusão: eu sei que é o anjo, e eu sei dessa mensagem que eu estou ouvindo, mas eu vou dar meu laudo. É impossível que isso aconteça. Quando ele diz: como saberei isso? Ele diz: como posso crer nisso? Pois eu já sou velho, e a minha mulher avançada em idade. Eu sei que é o anjo que está falando comigo, eu sei que és tu que está falando comigo, mas da mesma forma que você me traz a notícia daquilo que Deus quer fazer, eu estou lhe notificando do que está acontecendo aqui. Parece que, anjo, você não está sabendo o que está acontecendo aqui. Você está dizendo que vai fazer isso, mas você sabe o que está acontecendo aqui? Olha para mim, vê se eu tenho condições de fazer alguma coisa para que isso aconteça.
Olha para mim, anjo. Olha para mim, Deus, e vê se há razoabilidade nesta palavra que o Senhor está incitando no meu coração. Vê se é razoável crer nisso que o Senhor está me incitando a crer. E aí, o Senhor podia aparecer e repetir. Eu disse para Marta e Maria, agora eu digo para você: se creres, verás a glória de Deus. Dentro dessa palavra está intrínseco, vem junto: se não creres, não verás a glória de Deus. Não, eu creio que o Senhor está falando, eu creio que o Senhor é poderoso, mas o Senhor acho que não está entendendo. Deus, o problema não está em mim, eu estou entendendo o que o Senhor está falando, mas o Senhor não está entendendo o que eu estou vivendo. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer tudo, mas olha a razoabilidade. Não é razoável que isso aconteça. Essa oração que eu fiz está fora, a resposta está vindo na hora errada. Eu não tenho mais condições de contribuir para que isso aconteça. Eu tentei durante muito tempo, mas agora não dá mais. E aí eu parafraseio o que o anjo disse: eu vim para te dizer que dá, porque agora o sobrenatural vai entrar em ação, mas Deus não vai fazer sozinho. Você tem que voltar a crer como quando você orou. Basta você voltar a crer como quando você orou, e Deus agora resolveu fazer. Parece uma ironia. A gente pode pensar: Deus estava aguardando eles ficar mochibento mesmo, para todo mundo ver que eles não tinham condições, e para que todos atestassem um milagre. Ou então a gente poderia pensar: chegou o momento cronológico, porque nós estamos falando de João o Batista, o precursor de Jesus. Era o momento de acontecer. Então a gente entende que existem coisas que no nosso relógio está na hora de acontecer, mas no de Deus está dizendo: não chegou o momento de acontecer. Mas Senhor, se não acontecer agora, depois nem prazer nisso eu vou ter. Calma, rapaz, quem vai colocar o prazer no seu coração sou eu, fique tranquilo. Quem vai realizar o seu coração sou eu, fique tranquilo. Fique aí na dependência, a sua oração está guardada. Eu respondo quando eu quiser. Quando eu responder, ela vai gerar o sentimento, ela vai gerar a realidade para o qual você pediu. Se eu liberar agora, não vai acontecer. Mas quando eu liberar no meu tempo, vai acontecer. Você vai sentir o que você desejou sentir quando pediu isso. Então é preciso que a minha resposta da parte de Deus aconteça no tempo dele. 1 Pedro capítulo 5: humilhai-vos, submetei-vos diante da potente mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. O seu tempo é hoje, mas o tempo de Deus é daqui a pouco. E esse daqui a pouco de Deus para ele é daqui a pouco. Para você pode significar muito tempo, mas calma teu coração. Deus que prometeu é fiel para cumprir. Deus não é para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Prometendo ele não faria, dizendo ele não executaria. Então acalma teu coração. Só não deixe de acreditar no sobrenatural de Deus. E o que você tem hoje, enquanto a Saminha volta para cá? O que você tem hoje para colocar diante do altar de Deus, ou para reavivar coisas que você já colocou diante do altar de Deus? E agora eu falo para você, mãe, falo para você, nesse dia tão especial da sua vida. Todo dia deveria ser e é. Esse é o dia que se comemora. Então é um dia especial para você. O que você tem colocado diante de Deus? O que para você já... Eu orei, mas é mais ou menos assim. O crente que quer se eximir de acreditar naquilo que ele ora, ele fala assim: coloquei na mão de Deus. Ou seja, responsabilidade agora é de Deus em ter o poder para fazer, de crer que Ele faz e de fazer. Colocar na mão de Deus para muitas pessoas é tentar se eximir de crer, de ter que acreditar que fazer algum propósito. Eu quero orar com você. Porque o Deus que prometeu é
fiel para cumprir. Não é difícil encontrar um pai e uma mãe que servem ao Senhor dizer: pastor, eu ensinei tudo que eu podia, ensinei a palavra de Deus, o que eu esperava que acontecesse em relação aos meus filhos, não aconteceu. Criei, casou direitinho, e olha o que aconteceu com o casamento. Ensinei o caminho direitinho, tudo direitinho, olha o que ele fez. Mas se você tem uma oração colocada diante do altar de Deus, com esse texto que eu estou compartilhando, eu quero te dizer: a visitação do anjo pode ser hoje. Será que há uma postura de fé idêntica, parecida ou até mais maior, de grande, abusando do português, do que aquele dia em que você se colocou em oração? Nesta noite feliz, neste santo lugar em que marcamos um encontro com Deus, o Senhor quer ministrar esperança ao seu coração e certeza ao seu coração, que Ele tem o controle de tudo. Ele não é responsável por desvio de conduta de ninguém da sua casa, nem sua. Mas se a oração está diante do altar dele, e aí eu vou citar uma expressão bíblica que não pode faltar à sua oração nem à minha: velando nela com ação de graças. O problema todo é que a gente ora e não vela, e às vezes vela com murmuração, não com ação de graças. Senhor, tem 10 anos que eu orei sobre isso. O Senhor sabe que eu não criei esse menino para isso. O diabo entrou e fez essa bagunça. Eu não criei minha filha para isso, não criei para acontecer isso. Minha oração já tem 5 anos que eu coloquei diante do Senhor. Mas Senhor, eu continuo crendo. Eu estou velando a oração que fiz. Senhor, eu te dou graça, porque eu sei que o Senhor me ouve. Senhor, eu te dou graça porque eu sei que o Senhor é um Deus amoroso. Senhor, eu te dou graça porque o Senhor vela por mim. Quando eu canto na igreja com os irmãos que o Senhor é bom, eu creio na tua bondade, eu creio na tua benignidade, Senhor. Senhor, eu estou velando a oração que eu fiz há 5 anos atrás, com ação de graças. Eu rendo louvores ao Senhor, porque o Senhor é fiel. Aleluia. Você ora e vela na oração que você faz ao Senhor, que fez ao Senhor, com ação de graças. Obrigado, Senhor, por essa esperança no meu coração. Obrigado. Oh, aleluia. Como gosta de cantar o pastor Enéas: a minha esperança não morreu, experiência nova para mim. Se alguma lágrima se perdeu, serviu para regar o meu jardim. O anjo do Senhor a recolheu e cuidadosamente as levaram. E ao chegar à presença do meu Deus, o dia clareou, o sol brilhou no céu. Choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, luta é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Fique de pé. Choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega a minha, eu digo a você que colocou uma oração diante do altar de Deus, e que o objetivo dela
não pode ser mais alcançado da forma que você pediu quando pediu, porque a pessoa nem está mais aqui. Hoje é um bom dia para você lançar sobre o Senhor a sua ansiedade. Hoje é um dia oportuno para você render louvores ao Senhor. Eu vou profetizar algo para você. Se você conseguir agora sair de si como Jó e celebrar a glória de Deus naquilo que é a sua crise, isso vai ser resolvido hoje em nome do Senhor Jesus. Eu vou repetir para você: se você conseguir sair de si, se mover espiritualmente falando em Deus, hoje é o dia da sua solução, hoje é o dia da cura da sua dor, hoje é o dia da libertação da sua opressão, hoje é o dia que o sol se abre e o céu se rompe sobre a sua vida, o sol vem sobre você e o milagre acontece no seu ser. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nos ensina a repousar o nosso coração em Ti. Dá-nos o poder espiritual de crer, sem duvidar, sentirmos a força do vento e da tempestade, mas continuar olhando para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que haja agora um renascer das possibilidades de Deus em cada coração, daquilo que precisa voltar a crer e confiar e acreditar. Quem sabe é uma oração feita há muito tempo, mas que está diante do teu altar e o Senhor quer responder hoje. Oh Senhor, ministra o meu coração, ministra o coração do meu irmão, da minha irmã. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, faz pulsar de novo. Fico pensando, Pai, na hora que o Zacarias recebeu esta palavra, já velhinho, oh, aleluia, as teias que ocupavam e que encaixavam o seu coração, imobilizando em uma impossibilidade, foram limpas na hora, foram tiradas na hora, e o seu coração voltou a vibrar, porque o Senhor o reanimou. Ó Espírito de Deus, volte a reanimar a tua igreja, volte a reanimar-nos, Senhor, naquilo que a gente nunca deveria ter adormecido, aquelas orações que deveríamos estar velando com ação de graças até hoje, e nós desistimos de fazer. Ó Espírito Santo, rompe as fronteiras do nosso ser, estabelece as tuas fronteiras para nós. Rompe as estacas da nossa habitação e da nossa limitação, estende as tuas para a gente interagir nesse novo percurso espiritual que o Senhor está abrindo para nós. Aleluia, que a gente não se envergonhe de crer, de acreditar e de ressaltar o sobrenatural do Senhor. Que não seja para a gente problema nem vexame acreditar na tua voz e dizer que o sobrenatural de Deus veio conosco estar. Oh Deus, move o meu coração, o coração dessa igreja, move o coração de cada um aqui, Senhor, naquilo que é clamor de cada um. Que a tua doce presença venha consolidar isso. Dó maior. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Diga de novo: o Espírito de Deus está aqui. Declare e diga: oh
operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e sarados, pois o Espírito. Deixa só o teclado nos abençoar. Me escute. Zacarias foi para casa, fez o que era preciso fazer. A Isabel concebe. Versículo 24 diz que por 5 meses ela ocultou o que estava acontecendo. Eu não estou a criticando, porque ela é uma senhora bem idosa e estéril. Eu não estou lançando críticas sobre a atitude dela. Ela recebeu a palavra, ela acreditou. Mas era uma coisa muito extraordinária. E ela se reservou 5 meses. E se o tempo da vida é 9 meses, ela esperou passar da metade do tempo para ter certeza. Porque deixar de menstruar, ela já não menstruava. Então não era um indício de certeza. E o versículo 25 diz que ela declarou: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim. Ela está dizendo: parecia que Deus não estava olhando para mim, mas quando Ele atentou em mim, assim Ele fez. Quando atentou em mim, ela está dizendo, quando Ele canalizou sua atenção à minha necessidade, para destruir o meu opróbrio, a minha vergonha, aquilo que para os outros era uma maldição, e para mim também, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Então aquilo que era vexatório para ela não gerar, agora não. Eu esperei para ter certeza, mas agora não. Ela ocultou até 5 meses, mas agora não oculto mais. Não, agora não. Não, o milagre já está acontecendo. A minha barriga está distendendo, já está crescendo. 5 meses é um bom tempo para saber que eu estou gordinha, não porque comi muito, mas eu estou gordinha porque estou grávida, concebi. Aleluia, glória a Deus. E agora eu posso dizer, olha aqui, ó, aquilo que era vergonha, a barriga nunca distendeu, agora distendeu. Por quê? Porque o Senhor resolveu atentar para mim, resolveu olhar para mim. E eu quero profetizar para você que Deus está olhando para você agora. Tem bastante gente aqui hoje, mas Deus pode fazer tudo ao mesmo tempo na vida de quem Ele quiser, porque Deus é bastante grande e poderoso para realizar o que Ele precisa. Que haja depósito e velação de graça, velando nessa oração de graça, com louvor, com celebração ao nome dEle, com honra ao nome dEle. Tudo que Deus quer é que você faça isso, para receber isso que Ele já quer fazer há muito tempo.
Eu te convido a colocar o seu extraordinário diante de Deus. Aí no seu lugar onde você está, coloque o seu extraordinário diante de Deus. Não cobre de Deus, porque tem gente que pensa que pode cobrar de Deus, que tem autoridade para cobrar de Deus. Você não tem. Não cobre nada de Deus, porque Deus não te deve nada. Louve a Deus, adore o Senhor, enquanto espera, celebre ao Senhor, glorifique ao Senhor, honre ao Senhor. Se já fazia alguma coisa na obra, faça mais, faça mais, faça mais, se lance nisso, e a glória de Deus irá elevar você aos patamares que Deus quer levar e elevar. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Estenda sua mão ao Pai, diga que você está velando com a sua oração diante dEle, que existem propósitos do seu coração diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus.